Enoque era um homem que tinha uma grande intimidade com Deus. Intimidade é uma palavra tão simples que pode explicar tanto. Ela representa a proximidade, afinidade e a companhia de coração, a coração que podemos ter com outro indivíduo. A Bíblia está repleta de pessoas que estiveram neste lugar de comunhão e companheirismo com o Senhor. Desde a antiga aliança e até mesmo antes, o Espírito era dado livremente para capacitar as pessoas a obedecerem ao Senhor. Um exemplo desse tipo de relacionamento profundo e íntimo com o Senhor resultou até em um acontecimento sobrenatural. O livro de Gênesis nos dá o relato de um homem chamado Enoque. E viveu Jarede 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jarede, depois de gerar a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jarede 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Gênesis 5, verso 18 ao 24. As Escrituras também registram 2 outros versículos simples sobre ele. Pela fé, Enoque foi trasladado para que não visse a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11, verso 5. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas 1, verso 14 e 15. A Bíblia não revela o que aconteceu no momento em que Deus o levou ou mesmo depois. Ainda assim, ele deve ter seguido com a mesma intensidade de fé que Abraão demonstrou quando se dirigia ao Monte Moriá para sacrificar Isaque, acreditando que o receberia de volta. Também pode ter sido a mesma intensidade de fé com a qual Elias seguiu Deus, até que os carros de fogo o arrebataram da terra em um esplendor de glória. Enoque nos deixa com uma compreensão que pode ser a possibilidade de todo crente, pois Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer um que deseje e esteja disposto a pagar o preço pode igualmente experimentar grandes vivências com Deus. Então, o que envolve a intimidade e andar com Deus? Em primeiro lugar, reconhecer diariamente que Deus é quem Ele diz ser, acreditar no que Ele prometeu e exercer uma fé inabalável em Sua palavra. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Em segundo lugar, uma determinação em seguir sua direção, não importa o que aconteça, mesmo que alternativas atrativas ou melhores apareçam. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja numa terra seca e sedenta, onde não há água, para ver o Teu poder e a Tua glória. Assim como te vi no santuário, a minha alma suspira por Ti. A Tua destra me sustenta. Salmo 63, verso 1 e 2. O resultado final da vida de Enoque, com uma caminhada profunda e apaixonada com Deus, foi um encontro que foi estranho, mas maravilhoso. Ele tornou-se o primeiro participante de uma espécie de arrebatamento. Não é de admirar que as Escrituras digam que Deus está pronto para realizar feitos sobrenaturais para aqueles que o amam. Mas como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Vários outros benefícios acompanham aqueles que se comprometeram com uma vida de intimidade com Deus.
Ao considerarmos alguns deles, é essencial desejar e buscar praticamente uma caminhada próxima com Deus. E Ele fará em nossas vidas sinais excelentes, porque Ele nos criou para manifestar sua glória ao mundo. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas dos confins da terra, até todo aquele que é chamado pelo meu nome, porque para a minha glória o criei. Eu o formei, sim, eu o fiz. Isaías 43, versos 6 e 7. Caminhar em estreita comunhão com Deus nos faz experimentar seu cuidado amoroso de maneira prática. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10, versos 29 e 30. Que realidade fantástica! Até mesmo a ideia de contar os cabelos na cabeça de um bebê seria uma tarefa assustadora. Mas pensar que Deus pode contar todos os nossos cabelos é algo incrível. É difícil para a mente humana abraçar esse pensamento tão belo. No entanto, é isso que Deus faz facilmente, e Ele ama estar próximo de nós de todas as maneiras. Além disso, a intimidade com Deus nos concede revelações profundas dele e nos abre para os seus segredos. Então, Daniel foi para sua casa e fez o caso conhecido a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdias ao Deus do céu acerca deste segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel bendisse o Deus do céu. Daniel respondeu e disse: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Eu te dou graças e te louvo, ó Deus de meus pais, que me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber o assunto do rei. Daniel 2, verso 17 ao 23. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Salmo 25, verso 14. A íntima comunhão com o Criador dos céus e da terra é um privilégio. Se assemelha muito a ler as notícias de amanhã hoje, à medida que ele continuamente revela mistérios e dá discernimento àqueles que o seguem apaixonadamente e caminham de perto com ele. São essas revelações que nos proporcionam uma vantagem, capacitando-nos a dar passos para evitar qualquer plano que o inimigo possa ter preparado para nós. Por fim, caminhar de perto com ele traz alegria a Deus. O Senhor, o teu Deus, está no meio de ti poderoso. Ele salvará. Regozijar-se-á em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3, verso 17. Que pensamento eletrizante que podemos fazer o coração do nosso Pai cantar. Isso deveria tornar a busca por uma caminhada próxima com Ele o desejo mais profundo de nossos corações. Ao buscarmos ardentemente por Ele, Ele continuará a nos satisfazer com sua presença até que nos levantemos para encontrá-lo na glória. A intimidade pinta o quadro de uma união tão estreitamente entrelaçada que cada pessoa está ativamente envolvida em buscar a alegria do outro. E nosso anseio por uma intimidade real nunca morre, mesmo até a velhice. Isso não deveria ser surpreendente, pois fomos realmente feitos para relacionamentos que não são apenas superficiais, mas profundos e espiritualmente satisfatórios. Desde o início, o ser humano foi feito para essa relação íntima com seu Criador, porque somos essencialmente expressões humanas dele, gerados por ele e portadores de seu sopro em nossas narinas. As seguintes escrituras explicam nossa origem em Deus. E disse Deus:
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, versos 26 e 27. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, verso 7. Deus nos deu o melhor de si mesmo, e deseja comunhão conosco, não apenas para si mesmo, mas porque é somente quando estamos em um relacionamento próximo com Ele que o pleno potencial que Ele colocou dentro de nós pode ser completamente realizado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, versos 4 e 5. Quando estamos em comunhão próxima com Ele, o melhor em nós começa a se expressar plenamente. A primeira vez que vemos verdadeira intimidade é quando Deus exemplificou a comunhão ao encontrar-se com o primeiro homem, Adão, e sua esposa, Eva, no frescor da tarde no jardim do Éden. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3, verso 8. O amor de Deus pela humanidade é difícil de expressar em palavras e explicar, pois Ele nos escolheu para sermos como Ele, mesmo com toda a nossa fragilidade, falhas e fraquezas. Quando vivemos em sua presença de acordo com seu projeto, propósito e vontade, isso traz prazer ao seu coração, pois fomos criados para o seu prazer e alegria desde o início. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Apocalipse 4, verso 11. Então, respondeu o Senhor a Jó de um redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem entendimento? Cinge agora os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38, versos do 1 ao 7. Por isso, um relacionamento íntimo conosco é o desejo mais profundo de Deus. Assim como a busca mais elevada e o anseio do coração humano é a intimidade com Deus, mesmo quando ele não percebe isso. Sem o amor de Deus em nossos corações, a maioria das ações pode ser comparada ao debater de um animal capturado em busca de liberdade. Constantemente procuraremos por aquela harmonia interna e paz que só um relacionamento próximo com Deus pode satisfazer. Mas lembre-se, esse relacionamento íntimo é facilmente alcançável, porque Ele nunca nos chama para fazer o que Ele não nos concedeu graça para fazer. Isso é precisamente porque Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz. Vemos, todavia, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, por cuja causa são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Hebreus 2, versos 9 e 10. Vemos, todavia, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos, porque convinha que aquele, por cuja causa são todas as coisas, e mediante quem tudo existe,
trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. É este o clamor do seu coração. Você deseja conhecer o Salvador e viver na plenitude das suas bênçãos a cada dia? Você pode. Davi escreveu: os que buscam ao Senhor não têm falta de nenhum bem. Quando você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, Ele o perdoou e o transformou em uma nova criatura. Você não estava mais distante de Deus, mas agora podia se aproximar dele. Se você se afastou em sua devoção ao Salvador e sente que está se distanciando cada dia mais em seu relacionamento com Ele, ore para que Ele o aproxime novamente. Ele conhece suas fraquezas e se você disser a Ele que o quer no controle da sua vida, Ele virá até você de maneira poderosa e trará esperança e luz à sua situação, por mais escura e sem esperança que possa parecer. Isaías 55, versos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, que será amplo em perdoar. Que a busca por uma intimidade profunda com o Criador seja a chama constante em nossos corações. Que ao nos aproximarmos dele, possamos experimentar a plenitude de suas bênçãos e viver de acordo com seu desígnio e vontade. Que a promessa de que aqueles que o buscam não carecerão de coisa alguma se cumpra abundantemente em nossas vidas. Que a compreensão da verdadeira intimidade com Deus nos inspire a perseverar na jornada da fé, mesmo diante das adversidades. Que a luz da sua presença dissipe as sombras da distância e restaure o calor do relacionamento próximo. Que a graça de Deus, manifestada por meio do sacrifício de Jesus, nos conduza a uma comunhão mais profunda e que a esperança e a luz divinas permeiem nossas vidas, dissipando toda a escuridão. Pai, que privilégio poder entrar em Tua presença para uma caminhada e comunhão cada vez mais próxima contigo. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos visíveis e invisíveis que entram em minha vida à medida que me torno mais íntimo de Ti. Em nome de Jesus, peço que movas o meu coração para ansiar por uma caminhada profunda contigo, para que eu possa cumprir o glorioso propósito para a minha vida. Dou-te louvor e glória. Em nome de Jesus, Deus seja conosco.